eu queria começar a mensagem de hoje fazendo algumas perguntas para a igreja aqui no dia de hoje. Mas antes de fazer essas perguntas, eu preciso registrar uma questão que já me fez me arrepiar logo de cara aqui no início do culto, e não foi por conta do ar-condicionado. O Jonatas trouxe uma leitura aqui no dia de hoje que ele mesmo escolheu, não foi isso, Jonatas? João capítulo 6. Muito bem. Nós sabemos que nós adoramos a um único Deus, um só Senhor, uma só fé. E também digo a você que é uma só palavra, até porque a mensagem que eu trouxe no dia de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6. Se tivesse combinado, não seria tão apropriado, vamos dizer assim, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalha sempre para a gente chegar num centro, num só objetivo, que é a salvação do perdido. Qual é a sua busca? O que você veio buscar aqui no dia de hoje? Qual tem sido a busca da sua vida? Qual é a busca da sua vida? Quando nós pensamos nessa pergunta, qual é o propósito de vida que eu tenho buscado? Será que nós somos sinceros em responder uma pergunta dessa? E é uma pergunta retórica, veja você, eu não quero que você verbalize isso, mas sim pense com você mesmo, no seu interior, e seja sincero na sua resposta. O que você vem buscar aqui no dia de hoje? O que você vem buscar quando você se reúne com a igreja aqui nesse local, ou seja, onde você estiver? Será que somos realistas e coerentes e verdadeiros quando nós ouvimos uma pergunta dessa? Será que a nossa resposta está adequada e alinhada com a vontade de Deus na nossa vida? Qual o propósito de vida que você tem buscado? Eu gostaria de falar hoje sobre um dos maiores milagres que Jesus já fez. E foram vários. A palavra fala que alguns foram registrados, nem todos foram registrados, veja só. Mas alguns foram registrados para quê? Para que ninguém tivesse dúvida a respeito da pessoa de Jesus, quem Jesus Cristo era. Capítulo 6, o Evangelho de João, capítulo 6, eu queria que você deixasse aberto aí, já que você abriu a Bíblia quando o leitor trouxe esse texto, providencial, eu diria. Capítulo 6 do Evangelho de João. Um dos maiores milagres que Jesus já fez, não só pelo fato da multiplicação da comida, porque Jesus já tinha feito alguns milagres, tinha feito coxo andar, tinha feito cego enxergar. Jesus até chegou a ressuscitar um morto que já estava há alguns dias no seu sepulcro e de repente restabeleceu a vida dele, a forma dele, já que pelo tempo que estava ali morto já estava muito provavelmente em decomposição. Mas eu digo que este é um dos maiores milagres, não pelo milagre em si feito, mas pela abrangência que teve, já que era uma multidão que estava ali presente no dia desse milagre, e este milagre alimentou toda essa multidão. Vamos ler comigo lá, a partir do versículo 1. E eu agradeço já ao Jonatas pelo spoiler da pregação. Aos nossos olhos humanos e limitados, talvez um dos maiores milagres que ele pode trazer. E veja você vai entender um pouco, junto comigo, o porquê que os nossos olhos são limitados. Fazendo a leitura a partir do versículo 1, o texto diz assim: Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte
e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? E eu não sei você, mas eu percebo um certo humor aqui de Jesus quando faz essa pergunta para Filipe. Veja, imagine você a cena, né? Você junto com mais alguns homens, alguns poucos homens, uma dezena de homens ali mais ou menos, seguindo Jesus, sem dinheiro e talvez, como diria o poeta, sem lenço, sem documento. De repente uma multidão faminta em volta deles. E aí o mestre, esse que fez tantos milagres já na presença de Filipe e na presença de todos aqueles discípulos, olha para Filipe e fala assim: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Eu não sei você, mas eu, de novo, falo para você, como gordinho que eu sou, e gosto tanto de comer, eu já ia ficar mal-humorado. Não só pela fome do outro, mas também pela minha fome. Eu vejo um certo humor de Jesus aqui, provocando Filipe nessa pergunta. Versículo 6, ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. E Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder comer um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais ou menos 200 moedas de prata. Uma moeda de prata é mais ou menos ali um dia de trabalho naquela ocasião. Você imagina aí uma pequena fortuna para alimentar aquelas pessoas. Precisaríamos, porque eles não tinham esse dinheiro, né? Versículo 8, então, um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Trouxe essa pequena quantidade de comida e jogou a bronca para Jesus, né? Temos aqui, Senhor, mas sabe quando o zagueiro faz falta e levanta a mão assim? Está aqui, Senhor, mas o que é isso para tanta gente faminta? Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Um grande gramado, um grande campo, um grande monte com grama para todos ficarem confortáveis. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Com o que sobrou. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15, Jesus ficou sabendo que queria levá-lo à força para fazerem dele rei. Então voltou sozinho para o monte. Veja que milagre extraordinário. Eu, com certeza, pensaria igual a esse povo, igual a esses homens, igual a essas pessoas. Não, realmente esse tem que ser rei. Este tem que ser rei. E o rei que ele tem que ser é o rei que vai ficar num trono físico, lá no lugar daquele imperador que só massacra a gente. Está tudo resolvido. Chegou o rei. As profecias que nós tanto ouvimos estão se cumprindo, e nós vamos ser libertos desse povo que nos escraviza. É o que aquele povo pensou naquele momento. E se coloque no lugar daquelas pessoas. Muito provavelmente, assim como eu pensei, você vai pensar também da mesma maneira. Qual é o milagre aqui desse texto? Qual é o maior milagre desse texto? Eu lembro muito bem, nas minhas
aulas dominicais sobre esse texto de João capítulo 6. Eu lembro muito bem o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Um milagre que Jesus fez e alimentou tanta gente, mais de 5.000 homens. Eu fico imaginando a cena. Sabe que eu trabalho com cinema, não produzindo conteúdo, mas eu trabalho no pós-produção, né? Tela, projeção, sonorização de uma sala profissional de cinema. E o ambiente de cinema, uma das minhas funções é fazer o projeto da sala, e a sala precisa ter um projeto adequado para que você sente naquela poltrona e tenha a experiência daquele conteúdo que o cineasta um dia produziu. Talvez por esse motivo eu já fico imaginando uma produção, uma superprodução de Hollywood fazendo esta cena encher os nossos olhos. Como será que foi? Quando Jesus, de repente, pegou aquele pouquinho de alimento, aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e aí ele orou dando graças, e aí de repente começou a repartir para a multidão, e da onde aparecia tanto pão e tanto peixe, gente? Como que foi isso? Eu fico pensando aqui, tentando imaginar, talvez, será que esses cestos que depois foram usados para recolher as sobras, será que foi dali que os discípulos, que depois viraram apóstolos, enfiavam a mão e tiravam, como se fosse uma cartola de um mágico, tirando ali aquele monte de comida? Será que foi assim? Eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas desde pequeno eu penso isso. Desde muito novo, nas minhas aulas dominicais, com as minhas boas professoras que tive, graças ao bom Deus, eu penso nisso. Como será que foi isso? E eu fico imaginando ali, e até desejando estar na presença de Jesus e ver, testemunhar este milagre. Não é para qualquer um. Não foi para qualquer um. Foram para poucas pessoas testemunhar isso. Tinha tanta fartura de comida que depois que todos comeram, ficaram satisfeitos, e com certeza tinha uns marcos ali no meio, tinha uns gordinhos ali no meio, que gostavam muito de pão, de peixe. Lembre que a ocasião, o contexto ali do ministério de Jesus, o povo era miserável, o povo vivia debaixo de muitos impostos, e boa parte do que eles ganhavam no seu trabalho eles tinham que pagar de imposto, e por isso eles tinham uma vida miserável, com pouca alimentação. Você já passou fome? Já sentiu fome? Todos nós sentimos, né? Daqui a pouco nós vamos sentir, fique tranquilo que eu não vou falar muito. Mas o problema não é sentir fome, o problema é sentir fome e não ter o que comer, não é verdade? O problema é quando você sente fome e você não tem perspectiva de se alimentar. Para muitos ali no meio daquela multidão, estavam vivendo nessa situação, muito provavelmente. Uma fome extrema, sem nenhuma perspectiva. E todos estes foram alimentados e foram saciados dessa fome. Jesus pede no final que todos os seus discípulos recolham o resto da comida. E não foi qualquer resto, né? Encheram mais de 12 cestos. Alguns teólogos, alguns especialistas dizem que Jesus fez isso porque estava caminhando ali para uma aldeia onde tinha muita miséria. E esses cestos provavelmente alimentaram mais pessoas. Nós não sabemos, a Bíblia não fala isso, mas é bem provável que isso também aconteceu. Um dos maiores milagres, na minha opinião, porque é um milagre que teve muita repercussão. Você imagina aquela quantidade de pessoas que vivenciaram isso, foram alimentadas, saciadas da sua fome, no momento que não tinham o que comer, mas não só saciadas da sua fome, mas saciadas quando olharam Jesus fazendo o milagre da multiplicação. Muito provavelmente eu e você, com muita fome, depois de ver Jesus fazer a multiplicação desse alimento,
provavelmente, naquele momento, a comida não seria tão importante. Naquele momento que muitos testemunharam a multiplicação daquela comida, aquela comida passou a não ser tão importante. Porque é algo que é extraordinário, algo que vai além do nosso entendimento, algo que tira o chão que está sob os nossos pés. Parece que nada mais está no lugar. Como explicar na lei da física, alguns pães viraram tantos pães, alguns peixes viraram tantos peixes? Como é que pode? Qual a explicação que aquele povo, ou que nós, lendo esse texto, chegamos? Veja como eu quero começar a chamar a atenção de vocês, como nós somos enganados através dos nossos olhos. Tal ação de Jesus, de multiplicar aquele alimento e alimentar aquele povo que estava tão faminto, é o mais importante? Foi o mais importante? Um milagre extraordinário, mas é o mais importante? Temos mais algum aprendizado nesse texto? Ou podemos fechar a nossa Bíblia e voltar para as nossas casas e para as nossas vidas? Será que temos mais algum aprendizado? A partir do versículo 16, o texto diz assim: de tardinho os discípulos de Jesus desceram até o lago, subiram no barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e levantar as ondas. Os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco, e ficaram com muito medo. Veja você, aqueles homens que tinham acabado, recém-testemunhado um grande milagre, um milagre extraordinário, de repente não reconheceram Jesus andando sobre as águas. E olha, a gente olha aqui com muita crítica, geralmente para os discípulos, né? Mas eu, com certeza, não teria reconhecido Jesus também. Porque o medo não deixaria eu reconhecer Jesus naquele momento, mesmo tendo testemunhado um extraordinário milagre na multiplicação daquele alimento. E aí Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Então eles os receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar onde estavam indo. Se não bastasse o milagre da multiplicação, o homem começa a andar nas águas. E não é andar sobre qualquer água, né? Eles estão lá no momento que, dentro do barco, boiando, aqui faz muito sentido esse texto, né? Que nós estamos perto do litoral, né? Dentro do barco, boiando, mais ou menos seguro. Aí, de repente, vem um homem andando. E andando no meio de um mar, de uma água, aliás, que era um lago, revolto por conta dos ventos. Se você andou de barco já, você sabe como é, né? Boiando, mas mais ou menos, né? Seguro, mas mais ou menos, porque chacoalha, né? E dá aquele enjoo, e de repente começa a balançar muito, aí você tem que se equilibrar, né? Não é assim? E aí, de repente, alguém andando. E olha, minha mente vai longe. Eu já imagino Jesus caminhando numa boa, tranquilo, mais uma vez mostrando quem Jesus era, o Filho de Deus. E veja, vamos lembrar, era um homem de carne e osso, como eu e você era, ele se fez carne. Mas antes disso, quem ele era? Quem ele foi? Quem ele é? Estava no início de todas as coisas com Deus e era Deus. Capítulo 1 desse mesmo evangelho que a gente está lendo, não é isso? Verbo
desde o princípio de todas as coisas, estava com Deus e era Deus. É claro que ele ia caminhar muito tranquilamente sobre essas águas. Como a nossa visão é pequena, como nós somos limitados, como nós só vemos através de uma visão míope, pequena. É mais ou menos se eu fizer assim, que eu mal vou reconhecer alguns de vocês. Eu só sei que é o Ailton porque eu sei que ele estava aqui na frente, senão eu não saberia. Nossa visão é muito pequena. E nós olhamos para alguns textos bíblicos, principalmente os milagres de Jesus, e achamos que é isso. Essa é a mensagem para nós. Obrigado. Além de trazer leitura da mensagem, ainda traz água, né? Isso faz parte da nossa vida carnal. Nós deixamos que a nossa carne, como o apóstolo Paulo inclusive nos repreende, nos exorta, nós deixamos que muitas vezes a nossa carne, o nosso corpo, o nosso intelecto seja mais importante na nossa visão do que a nossa fé. Afinal, o que é fé? É aquilo que nós não vemos, é aquilo que nós acreditamos, mas não vemos. Nós não sentimos, nós não pegamos. Por isso que a nossa vida é tão limitada, por isso que a nossa visão é tão limitada. E limitada, veja você que quando nós vemos essa multidão, quando nós enxergamos esse texto, e nós temos essa bênção hoje de olhar o contexto geral, né? Olhar tudo o que aconteceu, do início, no meio e no fim, nós temos uma visão até macro, olhando de cima, para tudo o que aconteceu quando nós olhamos a Bíblia, quando nós lemos o texto. E isso nos ajuda, inclusive, a estar mais próximo de Jesus. Se assim nós entendermos, se eu e você realmente entender a mensagem de Cristo para a nossa vida. Durante muito tempo eu pensei que realmente a benevolência, o alimentar o outro, o ajudar o outro, era o mais importante na igreja. E a mídia traz isso para nós, né? O mundo traz essa ideia. A religião sempre está aliada à benevolência. A religião sempre está aliada a alimentar o que tem fome. Isso faz parte da nossa cultura, não é verdade? E eu não estou aqui dizendo que isso é errado. Veja, irmãos, vamos deixar bem claro. Não estou dizendo que a benevolência é errada, de jeito nenhum. Mas não é a principal mensagem de Cristo. O principal no capítulo 6, e o nosso irmão que leu aqui, leu o principal, né? Já dando o spoiler da minha conclusão. Fazer o quê, né? Já trouxe, então aceita que dói menos. Não é a principal mensagem de Cristo. Cristo não quer te alimentar fisicamente, não. Triste para mim, né? Que gosto tanto de comer. A benevolência é só a consequência de uma vida com Deus. Quando nós entendemos o amor que chega até nós, através de Jesus Cristo, nós vivemos para o outro. E a benevolência é uma consequência disso. É uma pequena consequência de uma vida. A piedade, a compaixão pelo outro é uma das características de uma vida plena e espiritual com Deus. Você sempre olhar o outro. E eu confesso a você que eu estou sendo desafiado há alguns anos neste quesito. Eu trabalho numa região central de São Paulo. Eu moro em Guarulhos, nós moramos em Guarulhos, mas eu trabalho em São Paulo já há muitos anos. E eu trabalho na região central, conhecido também como Cracolândia. Já ouviu falar, né? Não tem mais Santa Efigênia, é Cracolândia. Não tem mais Campos Elíseos, é Cracolândia. Não tem mais Estação da Luz, é Cracolândia. É uma região muito degradada. É triste olhar pessoas que se entregaram completamente a um vício. É triste. E todos os dias Deus me desafia olhando para aquelas pessoas e fazendo
eu mesmo me perguntar: o que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelo outro? Veja como é contraditório a mensagem de Jesus. A partir do versículo 22, a gente começa a entender um pouco disso. No dia seguinte, a multidão que estava do lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram na cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois que o Senhor Jesus ter dado graças. Versículo 24, quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Jesus, o pão da vida. Começa a se manifestar a partir daí uma distorção minha e tua, nos colocando dentro desse texto. Versículo 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que você... O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas, do céu. Ele deu o pão para eles comerem. E Jesus disse no versículo 32, eu afirmo a vocês que isso é verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu a vocês, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Versículo 33, porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê desse pão, pediram eles. E Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim, pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Versículo 41, eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito: eu sou o pão do céu, e diziam: este não é Jesus, filho de José. Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Por que é que agora ele diz que desceu do céu? E Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem a Deus, a não ser aquele que vem de Deus e já viu o Pai. Veja no versículo 47, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. De novo ele fala:
eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Não foi o suficiente. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão. De novo ele afirma isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo, para que o mundo tenha vida, é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre eles e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, ainda tentando explicar para aquele povo: eu afirmo a vocês que isso é verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do sangue, vocês não terão a vida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Vejam vocês que como a gente recebe o milagre e a gente não entende o milagre. Me colocando no lugar dessas pessoas. E eu e você precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas que viveram esse milagre. Porque o milagre pode ser que não chegou até nós na multiplicação dos pães e dos peixes, mas chegou até nós o milagre da salvação em Cristo Jesus. E nós já vivemos numa época que o pão da vida é representado todos os domingos através da ceia do Senhor. Nós acabamos de fazer isso. Pegamos um pedacinho de bolacha, né, que não podemos nem dizer que é pão, porque para nós pão é outra coisa, né? Representando, lembrando, simbolizando o corpo de Jesus, a carne de Jesus que foi pregada naquela cruz por mim e por você. E nós bebemos o suco que representa aquele sangue que verteu, que escorreu naquela cruz por mim e por você. E aí eu te pergunto, meu irmão, o que você veio buscar aqui no dia de hoje? Qual é a busca da tua vida? Qual é o pão que você tem buscado? Não dá para enganar Jesus. Você pode tentar enganar os outros, mas Jesus nós não conseguimos enganar. Qual tem sido a sua busca? Jesus veio para contrariar, sim, contrariar a religião, a religiosidade. Jesus não quer religiosidade. Jesus quer um relacionamento com você. E quando ele fala de relacionamento, não quer te alimentar fisicamente. Ah, mas você está falando tanto disso, a gente vai viver de pão espiritual? Não, claro que não. Eu e você precisamos nos alimentar. Precisamos trabalhar, precisamos ter o nosso sustento. Mas isso não deve ser o nosso objetivo. O objetivo nosso precisa ser além da comida e da bebida. Trabalhar, suar em prol de um alimento eterno, como o pão da vida que é Jesus. Cantamos hoje, não é isso? Mas veja que, mesmo eu e você tendo toda essa palavra à nossa disposição, nós muitas vezes não percebemos o foco, o objetivo, o principal da mensagem. Nós temos dificuldade para entender essa mensagem. E eu estou aqui para te ajudar e também me ajudar a entender o objetivo do cristão, o objetivo de estar aqui no dia de hoje, o objetivo de descer a serra e estar junto com os irmãos aqui, o objetivo da gente acordar no domingo de manhã e estar aqui, reunido como igreja, o objetivo de eu abrir os olhos e pensar para quem que eu vou falar da mensagem de Cristo que chegou até mim.
nós buscamos algo que satisfaz os nossos olhos, satisfaz o nosso estômago, satisfaz o nosso ego, satisfaz o nosso desejo e a nossa necessidade. E a nossa necessidade vai mudando, né? Ora é a comida, ora é a roupa, ora é o carro, ora é a moto, ora é a casa, ora é a família. Qual é o pão que você tem buscado, meu irmão? Se a gente olhar a história da igreja, a gente começa a entender a busca errônea, a busca errada do povo que se diz povo de Deus. Eu quero buscar a libertação do meu vício, e aí ser uma pessoa melhor na sociedade. Eu quero buscar prosperidade, afinal eu sou filho do rei, e eu mereço o que o rei tem. Hoje nós estamos vivendo, nem é mais teologia da prosperidade, é a teologia do se sinta bem. Vem aqui, meu irmão, sente aqui neste ambiente propício a você, uma igreja escura, coach, gostosa, para que você se sinta bem. Igreja não é para você se sentir bem, não, meu irmão. Graças a Deus nós temos um ar-condicionado, graças a Deus nós temos esse prédio à nossa disposição, mas isso não é o principal. Que pão que eu e você temos buscado? Que pão que eu e você estamos buscando constantemente? O pão é o pão da vida, que é Jesus. Ponto. Isso basta. Já diria o apóstolo Paulo: a minha graça me basta. A tua graça, aliás, me basta. Ele entendeu. Ele orou: Senhor, tira isso de mim, tira isso de mim. E nós não sabemos, alguns dizem que é a vida miserável que o Paulo tinha. E era uma vida miserável. Ele fazia tendas e vivia de doações para pregar a palavra de Deus. Miserável no sentido material mesmo, né? Passava necessidade, sim. Se ele não passasse necessidade, ele não fazia tendas para complementar a sua renda, não é verdade? Alguns dizem que era uma doença que ele tinha por conta da cegueira que ele adquiriu, mesmo que momentânea. Outros dizem que é outras coisas, mas a palavra diz que ele orou por 3 vezes, pedindo que Deus tirasse, que Jesus tirasse aquele espinho da carne, e aí veio a resposta: a minha graça te basta. Se eu e você ouvir essa resposta de Jesus, nós vamos entender? Ou nós vamos fazer igual esse povo que voltou a procurar Jesus? Que milagre o Senhor vai fazer depois de ter alimentado a gente, multiplicando tudo aquilo, depois do Senhor ter andado sobre as águas, depois do Senhor ter curado tantas pessoas? Que milagre o Senhor vai fazer para nós agora? E aí de repente fala assim: olha, o milagre agora é vocês creem em mim. Não quero. Eu estou com fome de novo. Eu quero me satisfazer de novo. O que é mais importante na nossa vida, meu irmão? Pergunte para você. O que realmente é importante aqui na congregação de São Vicente? O que você tem feito aqui para essa congregação? São as paredes bonitas? A decoração de tecido, o ar-condicionado que você está usufruindo? Ou é a palavra de Deus transformadora que chegou para você e tem que chegar para o outro? Ou é atuar na escola da Bíblia, que eu sei que vocês têm escola da Bíblia, levando a verdade para as pessoas aqui da região? Eu e você realmente cremos nesse Jesus? O Jesus que se coloca como sendo o alimento que vai saciar nossa fome? Ou nós estamos procurando aquele pãozinho doce, aquela bisnaguinha cobertinha de açúcar que satisfaz a nossa fome, mas também aquele desejo de comer doce, né, meu amor? A Nildo sabe bem disso. Cremos que Jesus vai saciar a nossa fome e nós vamos ser pessoas satisfeitas, vivendo em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer crise, satisfeitos? Será que você daria o joinha, passando por necessidade por Cristo? Será que você daria o joinha passando perseguição por Cristo, como muitos viveram? Você crê, meu irmão, que Jesus é suficiente na tua vida e você não precisa de mais nada? Cremos que Jesus representa
o vital alimento para a nossa vida. E nada pode competir com esse alimento. Nada é mais importante do que estar com Jesus. E eu sigo para a conclusão dessa mensagem, lendo só o finalzinho do texto aqui, que eu já estourei meu tempo e meu estômago começou a roncar. Eu queria ler novamente aqui o versículo que já o nosso irmão leu, a partir do versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? E eu sinto que eu trouxe um discurso duro de ser ouvido. E eu sinto não olhando para os olhos de vocês, para mim, mas eu sinto porque foi duro para mim, preparando esse discurso, repassando esse discurso de Jesus, compreendendo que seus discípulos murmuraram a respeito disso. Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Por causa disso vocês vão deixar de me seguir? O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. A palavra que eu trago aqui no dia de hoje talvez não vai saciar sua fome, e não vai de fato, não vai matar sua fome. A palavra que eu trouxe aqui hoje para você não vai saciar os seus desejos, assim como não sacia os meus. Mas a palavra que trago no dia de hoje para você é palavra viva. Lembra um certo texto que diz que a palavra é viva e eficaz? É essa palavra que eu trago no dia de hoje aqui, meu irmão. É a palavra que chegou para mim e que eu desejo que chegue para você. E abra a sua mente, abra as possibilidades, abra a miopia, melhore o astigmatismo e que você passe a viver mais espiritualmente e menos materialmente. Que você entenda, assim como aqueles que seguiram Jesus mesmo depois disso, mesmo depois da bronca, entenderam e viveram até o último momento, falando do pão que é vida, do pão que sacia a minha e a tua fome. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, Senhor, mais uma vez